Fala rapaziada, tudo certo? Bora para mais um vídeo aqui no canal falando de futebol europeu. Vi que vocês estão gostando também, né? Os números mostram que o pessoal tá gostando da gente falar aqui sobre futebol europeu, então eu vim trazer para vocês o que tá rolando, né, no futebol europeu. E hoje um dia muito importante, né, rapaziada? Porque é um dia de retorno oficial aí das ligas europeias ao redor do mundo. E eu vim falar um pouco aqui com vocês das principais ligas na Europa. Eu não vou falar de todas, mas vou falar das que eu costumo acompanhar, tá bom? Então, se você gosta de futebol europeu, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vocês curtem essas camisas aqui que eu uso nos vídeos? Tem variadas camisas, camisas de temporadas atuais, camisas retrô, de temporadas também anteriores, tá? Se vocês gostam de camisa de time e um preço acessível mais do que realmente você compra nas lojas por aí, né? Manda mensagem aqui nesse meu Instagram, no direct, que eu ajudo você a garantir uma dessas, beleza? Bora pro vídeo. Amigos, como eu falei, a gente tem hoje o retorno, né, nesse fim de semana, principalmente, das ligas europeias, as principais ligas, né, do futebol europeu. E a gente que gosta de futebol, com certeza ama demais acompanhar as ligas europeias, como a Premier League, a Bundesliga, a La Liga, até a Liga Francesa, né, que tem atualmente o melhor time do mundo. Então, eu vim trazer para você informações dessas primeiras rodadas, algumas impressões minhas, né, do que eu acho que deve acontecer nessas ligas, e você vem comigo pra gente acompanhar tudo pertinho, tá bom? Começando pela principal liga do futebol mundial, né, a Premier League. Premier League, que teve como campeão na temporada passada o Liverpool. O Liverpool fez uma grande temporada na Premier League. Bem verdade que era esperado mais do time inglês na Champions League, né? Mas foi eliminado para o campeão e time que estava num rumo realmente de crescimento, né? Foi muito surpreendente naquele momento da temporada o Liverpool, que era talvez ao lado do Barcelona o melhor futebol do mundo até ali, ser eliminado daquele jeito, mas o PSG depois se mostrou por que aquilo aconteceu e que foi o justo acontecer, né? Então a gente tem o Liverpool como campeão da Premier League, né? O Liverpool, inclusive, que começou a temporada já, jogou a Community Shield contra o Crystal Palace e perdeu nos pênaltis. Mas agora são águas passadas. E o Liverpool vem muito forte para esse campeonato e estreia hoje, o primeiro jogo da Premier League, às 16 horas, o Bournemouth em casa, né? Então o jogo será no Anfield e o Liverpool vem para cima para começar com o pé direito, né? Para se manter no título inglês, né? E aí a gente tem amanhã, né? Mais alguns jogos da Premier League. A gente tem esse jogo, como eu falei, às 16 horas, né? Amanhã a gente começa cedinho já. Aquele sábado, um ritmo gostoso. Então amanhã você prepara o cafezinho bem quentinho para assistir às 8h30 da manhã Aston Villa e Newcastle. Aí às 11 horas, Brighton e Fulham. Às 11 também tem o Sunderland contra o West Ham. O Tottenham contra o Burnley. Tem também Aí depois, mais tarde, né? 1h30 da tarde, horário do almoço, temos o Wolverhampton contra o Manchester City. No domingão, a gente tem outros jogos aí, depois eu falo com vocês sobre eles, tá? Mas, bastante coisa acontecendo e a Premier League aí chegando, que é o campeonato, com certeza, de liga, o melhor do mundo, né? Falando um pouco sobre o que eu acho que vai acontecer essa temporada, eu acho que o Liverpool vem de novo muito forte, o time se reforçou muito bem. A chegada do Reeds é talvez a grande notícia dessa temporada na Premier League, né? É o grande jogador que chega aí para jogar na Premier League. E o time mantém a sua base, perdeu o Luiz Dias, que já estava com desgaste, mas era um jogador que fazia diferença. Mas, na minha opinião, se reforçou muito bem com o Reed e com o Ekitike, né? Então, vem muito bem o time do Liverpool para a temporada. Acho que quem vem bem também, o Arsenal continua bem, né? O Arsenal que brigou pelo título inglês na temporada passada mais uma vez, acho que continua bem, vai continuar brigando. Fez uma contratação que eu acho muito importante, que é de um jogador decisivo, que é o Victor Gyökeres, né? Então ele chega para reforçar esse ataque do Arsenal. Acho realmente que o Arsenal continua sendo um time perseguidor, não sei se para título, mas é um dos favoritos com certeza para conquistar o campeonato. O Manchester City, que na temporada passada não foi muito bem, nem na Premier League, nem na Champions League, vem forte, fez contratações muito boas, como o do Cherki, Atnouri. Realmente o time se reforçou e ainda pode contratar mais jogadores, né? Talvez o Rodrigo, não sei se essa notícia vai realmente acontecer, mas há uma especulação.
ainda assim o Manchester City vem muito forte. Abre mão do Grealish, que era um cara que só realmente enchia ali, inchava o orçamento do time, porque não jogava há muito tempo, né? Mas, na minha opinião, o Manchester City vem como um forte candidato para retomar o posto de campeão inglês. E quem vem muito forte, na minha opinião, muito forte mesmo para essa temporada, é o campeão mundial, o Chelsea. Chelsea reforçou muito bem e os reforços que chegaram estão jogando. A gente teve a chegada do Gittens, né? Tem o Estevão e tem o João Pedro. O João Pedro que vestiu a camisa do Chelsea, se sentiu muito confortável e tá jogando uma barbaridade desde a Copa do Mundo de Clubes. E creio que vai continuar jogando. É um cara que conhece a Liga Inglesa, né? Não é um cara que chegou agora, tava aí, né? Então, é um jogador que, na minha opinião, vai ajudar demais esse time. E o time do Chelsea tá melhorando muito, tá encaixando. O Maresca tá achando um time ideal ali. Um 11 ideal pro Chelsea. E eu acho que o Chelsea vai brigar forte nessa temporada pelo título da Premier League, sem aquele estilo modorrento do Chelsea dos últimos anos, né? E a gente chega, né, no time do Manchester United. Manchester United que trouxe o Matheus Cunha, fez algumas contratações, né? Mas creio que o Manchester United corre bem por fora. É claro, o time essa temporada não tem nenhuma disputa de campeonato europeu, tá? Tá fora de qualquer competição europeia. Pode ser que isso ajude na questão do desgaste, o time consiga focar e fazer uma boa Premier League. Mas não é o que a gente vem vendo nos últimos anos do Manchester United, né? Espero de toda sinceridade que o time consiga se reerguer, mas a expectativa ainda não é das melhores. O time precisa provar em campo, né? Falando um pouco do Tottenham, o Tottenham eu acho que também corre muito por fora, né? Não só pelo que fez aí na Supercopa da UEFA contra o PSG, estava ganhando de 2-0 e nos pênaltis também abriu vantagem e perdeu. É um time que realmente não tem um time bem modesto, mas o psicológico muitas vezes atrapalha esse time do Tottenham. Mas eu vejo o Tottenham realmente correndo bem por fora, brigando por vaga na próxima Champions League, né? O time que chegou da Champions League via Europa League por ser campeão, mas não vejo o Tottenham causando muita ameaça para ninguém nessa Premier League. Newcastle também é um time que vem melhorando nas últimas temporadas, não perdeu ainda, né, seus principais jogadores, como o Bruno Guimarães e o Alexander Isak, então o Newcastle, por isso, ainda consegue ali fazer um campeonato competitivo. Aston Villa também corre por fora, manteve alguns jogadores, e o West Ham, e acho que de resto os times realmente vão ficar naquele bolo de sempre, né? É isso, rapaziada. Isso sobre Premier League. A gente tem a volta também da La Liga, né? A gente tem 2 jogos da La Liga hoje, jogos que realmente não são tão badalados, mas a gente tem alguns jogos no dia de hoje. A gente tem o Girona recebendo o Rayo Vallecano em casa, às 14 horas, e o Villarreal recebendo o Oviedo, Real Oviedo, às 16h30. Amanhã a gente tem a estreia do Barcelona, o Barcelona aí que tem rodado de expectativa para a temporada, não só na La Liga, mas como na UEFA Champions League. Às 14h30 amanhã tem Mallorca e Barcelona. 4h30 a gente tem o Alavés contra o Levante, também tem o Valência contra o Real Sociedad. Domingão a gente vai ter estreia, né, de mais alguns times aí como o Atlético de Madrid. O Real Madrid, pelo que eu vi, só estreia na terça-feira, no dia 19/8, tá bom? Na La Liga é aquela coisa de sempre, né, gente? Não, é um campeonato que tem muitos bons jogos, tá? Tem um nível técnico bom até em jogos de times como Real Sociedad, Atlético Bilbao, que são times que vêm bem, Real Betis, Villarreal, Valência. Porém, é um campeonato que a gente sabe que vai ficar entre Real Madrid e Barcelona. E o Atlético de Madrid, se conseguir evoluir, vai brigar. De resto, eu acho que Real Sociedad, como eu já citei, vem bem. Atlético Bilbao continua, acho que competitivo. E o time do Betis, se manter uma base forte, o Antony, né, no último não conseguiu manter, mas é um time que vem jogando bom futebol. Mas para título, vai ficar entre os dois gigantes. E o Atlético de Madrid precisa evoluir bastante para brigar com um desses dois, tá? Para lá, vamos de Bundesliga. A Bundesliga volta na sexta-feira. É isso aí. Bundesliga volta aí com sua atividade só na sexta-feira, né? Dessa semana que vem aí. A gente vai abrir a sexta-feira com um único jogo, que é do atual campeão, o Bayern de Munique, recebendo no seu estádio o RB Leipzig. Bom jogo para começar a Bundesliga, né? E aí no sábado a gente tem estreia de Bayer Leverkusen e outros times jogando na Bundesliga, que só volta um pouco mais tarde, volta só no dia 22. Outra que só volta no próximo final de semana, né, é a Série A italiana, né? A gente volta com ela só no sábado, dia 23/8. A gente tem o Genoa enfrentando o Lecce e o Sassuolo enfrentando o atual campeão Napoli às
13h30, né? Tem mais alguns jogos como Roma e Bolonha, né? E o Milan recebe a equipe do Cremonese também no sábado que vem, dia 23, tá? Aí a Liga Italiana, que tem o Napoli muito forte, eu acho que o Napoli vem forte demais, tá? E eu não digo isso só na Série A, que é o atual campeão. Digo também para a disputa de Champions League, acho que é um time que vai se destacar nessa Champions League. E no campeonato italiano vem forte de novo para a temporada. Ao lado ali, o Milan vem tentando se reforçar, né? A Juventus também teve alguma melhora. E a Inter de Milão, que tem aquela questão mais psicológica, eu acho. É um time que precisa... Tem um time muito bom, manteve uma base muito forte, não perdeu jogadores relevantes. Mas é um time que precisa se remontar depois que aconteceu na última temporada, né, rapaziada? Mas, fora isso, é um time que briga também. Acho que são os principais times para brigar pelo título da Série A. E para fechar, a gente tem hoje, né, a volta da Ligue 1. A gente tem o confronto aí às 3h45 da tarde, às 15h45, entre Rennes e Olympique de Marseille, né? É um jogo interessante da gente assistir. O Olympique de Marseille é um candidato realmente a título da série da Ligue 1, né? Na verdade é um candidato a segundo lugar, né? Porque o título a gente sabe que é. Mas enfim, sem brincadeira, a gente tem hoje a volta da Ligue 1, que é um campeonato bacana, tá? O pessoal fala muito mal da Ligue 1, mas tem jogos muito interessantes e esse é um jogo que promete ter um bom nível técnico. Sábado a gente tem Lens contra Lyon, né? Mônaco recebendo o Le Havre e o Nice enfrentando o Toulouse em casa. Então esses jogos da Liga Francesa, como eu disse, o PSG é o grande favorito a ser campeão novamente, mas a gente tem olha, o Olympique de Marseille, tem o Nice, que é um time que sempre ele ameaça, o Mônaco vem bem para a temporada, o Mônaco se reforçou muito bem, né, gente? O Mônaco trouxe aí o Pogba, que tá voltando, né? O Pogba aí voltando ao futebol e trouxe também alguns outros jogadores. Trouxe o Ansu Fati, né? Que estava encostado ali no Barcelona, então é um time que traz alguns jogadores, né? Então, o Mônaco vem aí. Esses são alguns jogos das principais ligas, né? Pelo menos as ligas que eu considero as principais. As outras eu não acompanho tão perto, não acompanho tão de perto, como a Liga de Portugal, a Eredivisie da Holanda, né? Não são ligas que eu acompanho tão de perto, então não vou me aprofundar tanto nelas. Não são ligas que provavelmente eu vou trazer tanto insumo para vocês aqui no canal. Mas essas que eu trouxe aqui, eu devo trazer um resumo de algumas e algumas coisas a mais, como a Premier League, né? Deve estar sempre em pauta aqui no canal, beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, é aquele esqueminha, né? Deixar o like, se inscrever no canal e esperar o próximo vídeo, beleza?